Olá, muito boa tarde. Está começando mais um Visita na Record. Obrigada pela sua presença. Hoje o assunto é segurança pública. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Polícia Federal e nós temos dois convidados. O delegado federal Fernando Cantarim e o agente federal Danilo César Campetti. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Doutor, eu queria começar perguntando sobre o papel da Polícia Federal. Qual que é a função dela, como ela serve à população? A Polícia Federal é um dos órgãos que integra a segurança pública no país, né? Entre eles as polícias civis, as polícias militares, os corpos de bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, que tem a atribuição de apurar infrações penais, especialmente as que prejudicam a União. A União, como ente nacional, seus bens, serviços e interesses, né? Então, qualquer tipo de delito, qualquer tipo de crime que prejudique a União nesses interesses, ela vai agir, vai apurar e vai chegar a um resultado, encaminhando ao Poder Judiciário para apreciação desse comportamento tido ou não como crime no final da investigação. Algum tipo de crime hoje exige mais atenção da Polícia Federal, doutor? Olha, na verdade, todos os delitos, eles têm a nossa atenção, dos policiais federais, né? A partir do momento que nós temos uma notícia de um fato tido como crime, nós vamos até o final para apurar se ele de fato ocorreu e quem é seu autor. Nós temos os delitos que causam maiores consequências, até pela mídia, os delitos que envolvem recursos públicos, tráfico de drogas, contrabando e descaminho, então eles chamam mais a atenção. Mas a Polícia Federal, crimes de pedofilia pela internet, que também nós investigamos, são crimes que afetam bastante o nosso senso, a população, né? Nosso senso moral e às vezes tem uma consequência maior. Mas todos os delitos, do menor ao maior, nós apuramos com o maior cuidado possível. Existem delegacias da Polícia Federal em todo o Brasil, aqui em Rio Preto também. Qual que é a abrangência dessa delegacia, doutor? Qual a região que ela abrange? Nós aqui temos 71 cidades, né, no entorno de São José do Rio Preto. Vamos até Cardoso, que tem 200 km de distância, vamos até Novo Horizonte, Votuporanga, Catanduva, Mirassol, grande área, normalmente até o Rio Tietê, e até o Rio Grande, né? Nessa região é toda da atribuição da Polícia Federal de São José do Rio Preto, apuração de crimes. Danilo, nos últimos anos, a Polícia Federal tem se destacado principalmente no combate ao tráfico de drogas. Mas no passado não tão distante, a população não sabia certamente qual era o papel da Polícia Federal. Qual é o reconhecimento hoje que vocês recebem na rua da população, já que ela é tida aí como uma instituição muito respeitada pela população, juntamente com o Corpo de Bombeiros? Sim, a partir do momento que a população toma conhecimento de como que é o regime de trabalho da Polícia Federal, através da deflagração de operações em âmbito nacional, esse reconhecimento é uma consequência natural. Então, a gente atua, na realidade, em todo o território nacional. Para você ter uma ideia, no ano passado foram quase 300 operações deflagradas pela Polícia Federal. Logicamente, repercutem aquelas cuja abrangência toma todo o território, né? Mas eu acho que o principal reconhecimento vem da maneira isenta com que a Polícia Federal atua, né? Então a gente apura os crimes, como o delegado Cantarim falou, com o maior cuidado possível e a gente busca realmente o resultado esperado pela população. Doutor Cantarim, existe algum tipo de divulgação do trabalho da Polícia Federal, palestras, encontros? Nós temos nosso setor de imprensa, né, que atua prestando algumas informações quando solicitadas, né, pela própria imprensa e por outras instituições também que nos solicitam dados. E nós estamos à disposição para comparecer em instituições educacionais, escolas e outros segmentos da sociedade que a gente possa prestar informação e prestar nossas contas, né? Do que a gente faz, de como a gente faz e com gosto, né? Com gosto, com a seriedade que a gente, desde o início até o final. Estamos à disposição sempre. Uma dúvida das pessoas, às vezes elas até se confundem, por que a Polícia Civil investiga e a Polícia Federal também? Qual que é o papel de cada uma delas? Como eu disse no início, a Polícia Civil e a Polícia Federal são órgãos que fazem parte da segurança pública do Brasil. E nesse segmento, cada um desses órgãos tem seu campo de atribuição.
A Polícia Civil, por exemplo, apura um homicídio que ocorreu em algum bairro da cidade. A Polícia Federal também atua na questão do homicídio. Contudo, se eventualmente um funcionário público federal for assassinado, como nós tivemos exemplo nos casos dos fiscais do trabalho em Unai, né, que eles estavam em trabalho e foram assassinados lá. Aí sim a Polícia Federal atua. Então são campos distintos de atuação, mas as duas sobrevivem trabalhando em harmonia. A Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. Qual que é essa função para as pessoas poderem entender? Ainda voltando àquele tema de que nós somos um dos órgãos de polícia da União, um dos órgãos da segurança pública, existem as polícias militares. As polícias militares realizam a fiscalização preventiva na rua, ostensivamente, né, fardados em geral, fazendo a prevenção dos delitos para que eles não aconteçam. E, caso acontecidos, no primeiro momento está presente no local. A partir da ocorrência de um delito, de um crime, esse fato é levado ao conhecimento das polícias judiciárias, no caso a Polícia Civil, Estadual e a Polícia Federal. A partir desse momento, nós damos investigação a um crime que já aconteceu. Danilo, muita gente pode não saber, mas se quiser comprar uma arma de fogo, precisa de autorização, tem que procurar a Polícia Federal. Qual que é o procedimento? Você é professor de armamento e tiro da Polícia Federal, explique para a gente, por favor. Depende do tipo de aquisição. Se a arma for nova, a pessoa pode se dirigir ao estabelecimento credenciado pela Polícia Federal, que o próprio estabelecimento vai realizar os trâmites, encaminhando nota fiscal, tudo para a Polícia Federal, e aí, num segundo momento, a pessoa vai passar por um procedimento que hoje está todo descrito no site da Polícia Federal, que consiste na apresentação de documentos, a comprovação da idoneidade da pessoa através de várias certidões negativas. Também a pessoa tem que atestar a capacidade técnica e psicológica. Isso é feito por instrutores credenciados pela Polícia Federal e por psicólogos também credenciados. E além disso, a pessoa, para adquirir a arma e tê-la na sua residência, o que nós chamamos de, para obter o registro dessa arma de fogo, para ter a posse dessa arma de fogo regular, ela tem que declarar uma efetiva necessidade. Com o advento do Estatuto do Desarmamento, em 2003, a política de aquisição em armas, ela acabou sendo teve um âmbito muito restritivo. Então, a possibilidade hoje é muito pequena do que era comparado antigamente. Então, esse é o procedimento que deve ser adotado para quem quer aí sim ter uma arma em casa ou no estabelecimento comercial, se ele for o representante legal desse estabelecimento ou proprietário. Cabe ressaltar que só depois de todo esse trâmite que ela pega a arma na loja. Então ela vai na loja e só faz a compra. E depois desse trâmite, depois de autorizada, que é entregue a ela a arma. E é expedida uma guia de tráfego também, uma guia de trânsito, para essa pessoa retirar essa arma da loja e levar no local determinado. Tá? Isso nos casos de posse, eu volto a frisar, no caso de registro de arma de fogo. A gente pode falar do porte de arma de fogo, que hoje é muito mais restrito. Só para você ter uma ideia, em 2012 foram expedidos no estado de São Paulo menos de 20 portes de arma de fogo. Tá? É isso que a lei visa. Então tem uma diferença entre registro e porte? Sim, existe uma diferença. O registro autoriza o cidadão que obteve autorização em manter a arma dentro da sua residência ou adjacências, ou no caso, se ele for o representante legal de algum estabelecimento comercial ou proprietário, no estabelecimento comercial. Esse é o registro de arma de fogo. O porte de arma de fogo autoriza esse cidadão a portar a arma fora de sua residência e fora do estabelecimento comercial. É aí que entram as maiores restrições. No caso do registro, há uma avaliação da demonstração da efetiva necessidade. A autoridade policial, ela avalia, né, é um ato administrativo que se chama autorização, então um ato unilateral, discricionário e precário. Isso quer dizer o seguinte: não basta preencher aquilo que está na lei e se obtém automaticamente o registro. Não, a avaliação da autoridade policial é imprescindível. Com relação ao porte, apesar de todas as características, o cidadão tem que apresentar todas as características, ainda ele tem que demonstrar a efetiva necessidade em realizando uma atividade profissional de risco ou demonstrar ainda uma ameaça à sua integridade física. Então, são casos excepcionalíssimos
em que é conferido e autorizado esse porte de arma de fogo. Doutor, e mesmo com registro, porte, o governo incentiva o desarmamento, né? Como que tem sido isso aqui em Rio Preto? O senhor tem uma noção? Nós temos, os casos vêm se repetindo há muito tempo, as entregas têm sido feitas, né? Dia após dia, atualmente com a indenização. Os valores que quando a pessoa tem o interesse de entregar arma de fogo variam entre 150 e 450 reais, dependendo do tipo do armamento, né, que é feita uma análise no momento da entrega. E essa pessoa, bastando querer fazer, o que a gente incentiva, né, ela vai até a Polícia Federal, é emitida uma guia para que ela desloque esse armamento até a sede da delegacia e aí sim preencha todos os documentos e saia com esse voucher que ele pode retirar em um prazo curtíssimo no Banco do Brasil desses valores. Sim. Danilo, você que é professor de armamento e tiro da Polícia Federal, você avalia que a população está preparada para ter uma arma de fogo? As pessoas estão preparadas? Porque tem que pensar muito, né, para ter uma arma em casa. Via de regra não, porque você parte do princípio que é como você ter um carro na sua garagem e você não saber dirigir. Aquele que opta por ter uma arma de fogo em casa, ele tem que conhecer as características técnicas dessa arma, ele tem que conhecer o manuseio dessa arma e ele tem que ter habilidade nesse manuseio. Existe uma falsa impressão de segurança quando se fala que ter uma arma em casa é um sinônimo de defesa. Isso não reproduz a verdade. A pessoa que realmente tem intenção de ter uma arma em casa, ela tem que buscar esse conhecimento, ela tem que se filiar a um clube de tiro, ela tem que se filiar a um clube de caça e realmente praticar. Lógico, com acompanhamento de instrutores credenciados, de pessoas que realmente tenham o conhecimento do armamento e que possam passar esse conhecimento para ele. Então, via de regra, não é interessante ter uma arma em casa, tá? Mesmo porque na maioria dos embates que ocorrem, dos roubos em residência, a surpresa está sempre do lado do meliante. Então, o meliante ele sempre chega com a hora que você está dormindo, a hora que você está numa situação inusitada, ele chega de inopínio. Então, você perdendo a surpresa, você perde 90% de chance de vitória no embate. A reação, há estudos que comprovam que a reação hoje, ela representa apenas 5% no montante de 100% dos embates. Então, não é sinônimo de segurança ter uma arma em casa. Há pessoas que, pior ainda, que colocam a arma que parece um instrumento de decoração. Eu tenho uma arma no quarto, aí eu tiro a munição, coloco no lugar, o carregador em outro lugar. Então a arma não serve para nada, aí não serve para nada mesmo. Então aquele que opte, que o cidadão que se enquadre, né, que tenha mais de 25 anos e que deseje realmente ter uma arma em casa, tem que buscar orientação e tem que saber manusear essa arma. Senão, é melhor que entregue a arma na Polícia Federal para não armar um meliante aí. Essa é uma orientação importante. O Visita na Record vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí, é já já. O Visita na Record está de volta. Hoje nós estamos conhecendo um pouco mais sobre o trabalho da Polícia Federal. Dr. Fernando Cantarim, voltando a falar de desarmamento, quem tem uma arma em casa e quer devolver, qual que é o procedimento? O comportamento que a gente tem como nobre, né, tirar esse problema que fica em casa, causando graves danos a famílias, acidentes com crianças, uso indevido por pessoas, né? Então, a pessoa interessada em fazer essa devolução dessa arma, entra no site www.dpf.gov.br, que é o site da Polícia Federal, ou um site criado unicamente para isso, que é o entreguesumaarma.gov.br. Lá ela preenche os dados, tem o formulário próprio e tem todas as instruções necessárias para que essa pessoa vá portando essa arma que está em casa com a vontade de entregar a uma delegacia que recepcionará essa arma e entregará os valores, o voucher, né, na verdade é o vale, que dentro de alguns dias ela retira esse valor de 150 a 450 reais, dependendo do tipo de armamento. Doutor, o que acontece com essas armas depois que elas são devolvidas? Elas são cadastradas, inseridas nos sistemas, verificado o tipo de arma, né, se ela está apta ou não, e depois desse balanço, ela é encaminhada ao Exército em São Paulo para destruição.
Danilo, recentemente um grupo especial da Polícia Federal, chamado GPI, Grupo de Pronta Intervenção, é isso? Esteve em Rio Preto para auxiliar na segurança do Fórum da Cidade durante as audiências da Operação Gravata. Qual que é o papel e a importância desse grupo? Existe dentro da seara de operações especiais na Polícia Federal, existe uma coordenação que se chama COT, Comando de Operações Táticas, com sede em Brasília, que atua especificamente nessa área, dentro das atribuições da Polícia Federal. Com o aumento da demanda desse tipo de operação e com o aumento dos grandes eventos também, que agora nós tivemos a Copa das Confederações, vamos ter a Copa do Mundo, Olimpíadas, então houve necessidade de se criarem braços desse grupo em alguns estados. E em São Paulo foi criado esse grupo de pronta intervenção para atuar na área de operações especiais, especificamente com relação a riscos diferenciados. E o que acontece? Em Rio Preto, nessa escolta, na audiência havia uma grande quantidade de presos, cerca de 35 presos de uma facção criminosa, e ensejaria realmente a atuação de um grupo mais especializado, mais fortemente armado. E esse grupo, essa equipe da qual eu faço parte, nós viemos de Belo Horizonte, da Copa das Confederações, veio uma parte dessa equipe direto para Rio Preto para atuar especificamente nessa escolta em apoio à Justiça Estadual, juntamente com as Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar. Houve um emprego de todo efetivo, visando realmente garantir a segurança e a consecução dos trabalhos, tendo em vista que é no centro da cidade o fórum e 35 marginais reunidos num único local, realmente poderia causar um risco muito grande. Atuação em situações de risco, quais poderiam ser esses riscos? Resgate, por exemplo, desses presos? Sim, o grupo de pronta intervenção, ele atua, por exemplo, no resgate de presos, nesse caso específico da escolta, poderia ser no caminho ou no próprio fórum, né? Mas ele atua também em outras situações, sabe? Eu posso dizer, por exemplo, apoiar o COT em uma situação de apoderamento ilícito de aeronaves, atuar em operações da Polícia Federal em âmbito nacional, isso independentemente de estar no estado de São Paulo, com relação à prisão de infratores com a maior gravidade, aquelas operações mais complexas, por exemplo, de roubo a banco, em que ocorre em vários estados e a Polícia Federal é chamada a atuar. Então seriam realmente essas situações onde o risco é diferenciado. Doutor, recentemente a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o trabalho escravo envolvendo bolivianos, e foi um trabalho em conjunto. Qual que é a importância da Polícia Federal trabalhar em conjunto com outros órgãos? Esse trabalho foi muito importante. A gente teve uma satisfação muito grande de trabalhar desse modo, que nós contamos com o apoio do Consulado da Bolívia em São Paulo, o vice-cônsul da Bolívia no Brasil, em São Paulo, desculpa, esteve aqui em São José do Rio Preto, nessa operação conjunta, com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho e Emprego. Nós atuamos, a Polícia Federal, para a regularização imigratória deles. A partir da regularização imigratória, nós partimos junto aos outros órgãos, que na verdade o problema era o trabalho escravo, ou pelo menos a notícia de que o trabalho era escravo. A nossa intenção era dar regularidade a esses trabalhadores. Com os acordos recentes que nós tivemos com a Bolívia, assinados pela presidência, eles têm os mesmos direitos que a gente em quase tudo, né? Então, especialmente na questão do trabalho. Então, nós queríamos dar regularidade de imigração para eles, regularidade na questão do trabalho, emitindo carteira de trabalho para eles, regularidade perante a Fazenda Nacional, que seria a emissão de CPF, para a partir daí eles terem todos os direitos possíveis e tendo uma vida digna. Hoje em dia, nós encontramos trabalhadores já bolivianos aqui na nossa região. Acredito que todos nós já temos tido contato com eles, e eles são pessoas extremamente trabalhadoras, trabalham muitas horas a fio, e nós queríamos adaptá-los ao nosso jornal de trabalho, que é muito menor que a deles, né? Eles trabalham 12, 14 horas e para eles isso acreditamos que seja normal, e para a gente não é. Então a gente quer dar
uma vida trabalhista, uma vida no Brasil digna para eles. Eles podem trabalhar aqui desde que seja de uma forma digna, né, doutor? Justamente, esse foi nosso interesse, esse foi nosso intuito desde o começo desse trabalho conjunto, né, com o Ministério Público do Trabalho, verificando as empresas que estariam utilizando o trabalho desses bolivianos indevidamente, né, o Ministério do Trabalho emitindo as carteiras de trabalho e a gente regularizando a questão imigratória deles. Que eles ficavam, por estarem como irregulares, eles ficaram acuados, não iam em busca de seus direitos. E a gente visa dar esse retorno, né, para eles do serviço que o Brasil presta. Uma operação importante, ou melhor, operações importantes que a Polícia Federal realiza de combate ao tráfico de drogas. Recentemente, no mês passado, em junho, houve a apreensão aí de mais de meia tonelada, né? Esse trabalho a gente sabe que é muito importante, a população se sente mais tranquila, nas ruas principalmente. Tem diminuído o tráfico de drogas, doutor, aqui na nossa região com essas operações da Polícia Federal? Olha, infelizmente não. Infelizmente não. A gente não queria dar essa notícia, mas essa é uma notícia que todo mundo já sabe. Na verdade, as apreensões de droga, elas vêm surgindo em um ponto, em outro, em maior ou menor quantidade. Nós temos apreendido drogas a longa data e constantemente. E isso não diminui. Diminui sim a quantidade, às vezes a gente apreende menos em uma unidade da Polícia Federal, mas outra unidade apreende mais. Isso é uma constante, isso não vem diminuindo. Na verdade, é uma atividade lucrativa e as pessoas ainda fazem desse trabalho aí o seu ganha-pão irregularmente e usando muitos trabalhadores como mula, né, que são as pessoas usadas pelo tráfico para trazer as drogas, especialmente dos nossos países vizinhos, para os grandes centros consumidores. A região noroeste é rota do tráfico, doutor? É também uma rota. O estado de São Paulo inteiro é rota, especialmente nas grandes cidades do interior. Porque a partir do momento que sai da região fronteiriça, são estradas menos movimentadas, o grande objetivo delas é chegar nas grandes cidades do interior paulista, porque a partir dali elas têm um campo de atuação maior e menor fiscalização, consequentemente. O GPI também atua nessas operações de combate ao tráfico de drogas, né, Danilo? Sim, a gente atua principalmente quando os alvos são de grande periculosidade. Eu posso destacar até a atuação do GPI também na instalação de unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro, entre outros trabalhos, que é basicamente o combate ao tráfico de drogas lá local. Em nosso estado, com a deflagração, por exemplo, de uma operação que visa combater o tráfico de drogas, o GPI ele vai principalmente perante aquele alvo que é o chefe da quadrilha ou aquele que tem a possibilidade de ter arma em casa. Então, os policiais do GPI são treinados para isso, nós passamos por treinamentos e todo mês há um regime de treinamento e nós estamos preparados para atuar nessa seara. Os policiais federais, de um modo geral, delegados, escrivães e agentes, eles passam por um processo de reciclagem, recentemente teve em Rio Preto, né? Sim, os professores de armamento e tiro, na realidade, isso há no Brasil inteiro. Houve, através de uma portaria, a Academia Nacional de Polícia instituiu o treinamento continuado de armamento e tiro. Inicialmente, seriam 2 vezes por ano os policiais praticariam essas atividades em cada delegacia e, para isso, há instrutores no Brasil inteiro que desenvolvem esse trabalho. Aqui, recentemente, nós fizemos um treinamento e outro previsto agora para o 2º semestre. Então, há rotineiramente esse treinamento que foi retomado agora neste ano. Doutor, o policial tem que estar sempre se reciclando, aprendendo novas técnicas, né? Principalmente a Polícia Federal, a gente percebe que se preocupa com isso. Na verdade, a gente tem sempre prezado por uma boa qualidade de serviço, né? Para a gente prestar um bom serviço, a gente tem que estar bem treinado, né? Então, estudos são incentivados para os policiais federais. A Polícia Federal tem um site, uma universidade virtual. Ela disponibiliza vários cursos para os policiais federais, para os policiais de outras áreas e para o cidadão que vai usufruir desse serviço, né? Então, a gente tem os treinamentos, cursos de desvio de recursos públicos são disponibilizados lá,
e a gente tem sempre prezado por esse incentivo. Aí a questão de saúde também, nós temos atividade física incentivada também, nós temos 1 hora por dia de atividade física descontado do nosso horário, ou seja, nós temos que fazer atividade física, na verdade é uma obrigação do policial federal fazer. Então, se são 8 horas diárias de trabalho, 1 hora é obrigatória o desempenho dessa atividade física, né? Também a questão da prática de tiro, né, que é muito difícil. A gente passa algum tempo sem praticar o tiro e já sente uma dificuldade enorme. Então, o cidadão ter uma arma em casa, repito, é muito complicado e a gente não incentiva. Doutor, quem está em casa nos assistindo, às vezes um estudante de direito, uma pessoa que está terminando o curso superior ou já é formado e tem vontade de ingressar na Polícia Federal, eu queria que o senhor desse algumas orientações para essas pessoas. Primeiro a gente tem que gostar de uma cadeira, sentar nessa cadeira e estudar bastante, né? Ter a vontade de prestar um serviço público, porque nossos salários são pagos por recursos públicos que vêm do cidadão. Então a gente tem que ter a vontade de fazer prestar um serviço ao povo. Esse é o nosso lema, e prestar um serviço com eficácia. E estudar bastante para isso. Nós temos os concursos públicos abertos para delegado, para agente, para perito, né? Perito nós temos várias áreas, né? Os biólogos, químicos, físicos, médicos, dentistas, né? O campo da perícia da Polícia Federal é muito vasto, né? Nós temos geólogos, peritos federais, né? Então, o campo é vasto para quem tem interesse em ingressar no quadro da Polícia Federal. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por terem doado esse tempo, né, dando informações para a população, falando desta instituição que é tão importante, né, no combate à criminalidade. O Visita na Record fica por aqui. Um ótimo sábado para você, um excelente fim de semana. Obrigada pela sua companhia. Tchau.